de alicate ou alicate amperímetro. Primeiramente, nós vamos mostrar aqui para vocês. O número 1 vai ser, no caso, as garras do conversor. O que seria a garra do conversor? A garra do conversor é essa parte aqui. Que aqui, no caso, é uma garra onde, a partir do momento que eu tenho um condutor elétrico e esse condutor elétrico eu preciso medir a corrente, por aqui vai circular, no caso, uma corrente elétrica, onde vou introduzir esse aqui no condutor, e aí eu tenho, no caso, a garra do conversor para fazer a medição de corrente elétrica. Para que essa garra abra, eu tenho que pressionar esse número 2 aqui, ó, esse gatilho aqui, tá? Pressionar o acionador de garra para abrir, certo? Chave Peckholt seria essa chave aqui, ó. Se nós pressionarmos ela, tá? Eu posso travar a leitura tanto em corrente alternada, em tensão, volts em tensão alternada, ou volts corrente contínua ou resistência. Independe do que eu preciso medir, eu posso travar através dessa chave aqui, tá? E eu tenho também a chave rotativa. O que seria a chave rotativa? Seria essa chave aqui, onde eu tenho condições de mudar, determinando o que eu vou medir. Eu vou medir corrente elétrica, então eu virei a chave rotativa para corrente elétrica. Para tensão elétrica, viro a chave rotativa para tensão elétrica. Para volts corrente contínua, viro a chave na posição de volts corrente contínua. Quero medir o que? Resistência, viro a chave seletora para resistência. Quero testar o mega ohms, vou girar a chave para mega ohms. Vou virar a chave para off, que nesse caso aí ela estaria desligada. Então essa é a chave rotativa. A partir do momento que eu vou fazer uma medição, e, por exemplo, aqui, nesse caso eu coloquei em ACA, ele acusou 000. Se eu dá um determinado valor lá de 10, 20, 30 amperes, ele vai acusar aqui qual é a corrente que o aparelho está efetuando a medição, qual a corrente que no momento o aparelho registrou. Volto para a escala de off, e aí nós temos também o que? Nós temos o conector de entrada externo, que é esse conector aqui de entrada, aonde serve para me medir, no caso, resistência de isolação, são resistência altíssima. Então eu vou colocar aqui, coloco, no caso, o pino vermelho aqui nele, certo? E eu tenho o pino preto que eu vou colocar no combo. Então sempre o pino preto vai aqui no combo. Então, nesse caso aqui, o aparelho já estaria pronto para fazer essa medição, tá? Do extra. O pino 7 aí, ele mostrou para nós que é o conector de entrada, o COM, que é esse preto aqui, que ele sempre vai o quê? No meio. Então, independente da medição, se eu for medir tensão elétrica em volts corrente alternada, eu vou utilizar o pino preto aqui. Se eu for medir, no caso, VCD, volts corrente contínua, eu vou colocar o pino preto aqui. Se eu for medir resistência elétrica, eu vou colocar o pino preto aqui. Então, na realidade, ele vai ser utilizado para várias escalas. Eu tenho também aqui uma escala do V, que é o conector de entrada, e aonde eu coloco o pino vermelho para me medir volts corrente alternada, volts corrente contínua ou resistência. A função desse equipamento aqui, ele nos dá condições para medirmos corrente alternada, medir a amperagem, medir tensão elétrica. Temos condições de medir tensão de bateria, que é volts corrente contínua. Temos condições de medir a resistência elétrica, tanto a resistência em ohms e em mega ohms. É importante a gente determinar qual é o aparelho que nós vamos utilizar para vários tipos de segmentos que nós temos nas indústrias. Nós temos aparelhos volt-alicate ou multímetros na categoria 1, que seria, no caso, para ser utilizado com equipamentos eletrônicos e equipamentos de telecomunicação. Nós temos na categoria 2, que é para serviços com equipamentos portáteis.
nós temos na categoria 3, que é para uso dentro de uma indústria, que é após o transformador. Nós temos a categoria 4, que é para ser utilizado antes do transformador. Isso é importante a gente detalhar, porque no próprio aparelho ele já vem registrado aqui qual é a categoria de uso. Por exemplo, esse aqui ele está numa categoria 3, quer dizer que esse aparelho aqui me dá totalmente condições para mim trabalhar após o transformador. Com isso eu vou ter uma proteção melhor, não só para o aparelho, mas para o eletricista que vai utilizar o aparelho. A tensão aqui é de 600 volts, que seria a tensão de trabalho dele. Primeiramente, vamos falar sobre a escala, que nós vamos, a escala ACA. ACA significa ampere corrente alternada. Essa escala aí serve para mim medir qual é a corrente que um determinado equipamento pode estar consumindo naquele momento. Qual é a amperagem que está passando naquele condutor para alimentar o chuveiro, uma lâmpada. Né? Então nós temos uma escala aqui, primeira escala de 20 amperes, então ela começa de 0 a 20, de 0 a 200 e de 0 a 1000. E nós temos uma chave seletora. Essa chave seletora, sempre quando o equipamento estiver desligado, ela tem que estar na posição off, que significa que ela está desligada. Jamais eu posso deixar esse aparelho em qualquer escala, né, que não seja off, porque aí eu vou estar gastando essa bateria, consumindo essa bateria do aparelho, e no momento de utilizar eu não vou ter uma medição precisa. Então, primeiramente nós vamos fazer uma medição da primeira escala, que seria ACA. Vamos medir a amperagem que nós colocamos aqui. Vamos determinar uma lâmpada e aí nós vamos medir qual é a amperagem que essa lâmpada vai estar consumindo. Primeiramente eu vou mudar a escala aqui, virar para ACA. Está numa escala de 1000, mas eu sei que essa lâmpada, o consumo dela é em milésimo de ampere, é corrente baixa. Então não vou colocar numa escala de 1000. Não vou colocar também numa escala de 200 amperes, porque é uma escala muito alta também. Vou colocar numa escala de 20 amperes. Tá? Vou colocar numa escala de 20 amperes e vou fazer a medição dessa lâmpada aqui, que nesse momento ela está desligada. Agora ela já está energizada. Vou colocar em um dos fios aqui, ó, e ele vai me registrar qual é o valor da corrente que essa lâmpada está consumindo aqui. Deu 0,25 milésimo de ampere. Vou fazer a medição do outro fio. 0,27 milésimo de ampere. Uma coisa que é importante a gente, uma observação que nós devemos ter, é que sempre quando for fazer uma medição, eu devo pegar somente um fio. Eu jamais posso pegar os dois fios, seja ele 2 fases ou 2 condutores. Se os condutores eles são, né, dessa maneira aqui, jamais eu posso colocar, porque esse cabo aqui é um cabo paralelo. Então eu tenho que abrir ele para fazer a medição, senão eu acabo danificando o aparelho. Deu aqui 0,26 milésimo de ampere. Esse aparelho também, ele tem uma trava, que é esse botão aqui, ó. Se eu pressionar essa trava aqui, eu posso tirar ele do cabo onde ele está medindo, e ele permanece, no caso aqui, qual é o valor da amperagem que ele acusou no momento que eu fiz a medição. Isso aí serve para quando você está executando um trabalho, de repente você não tem condições de visualizar na escala aqui para saber o quê? Para saber qual o valor que deu a amperagem. Então você tem a trava para facilitar. Terminou de fazer a leitura, destrava ela volta à escala 0, você vai para o outro cabo e faz a medição. Trava novamente, tira, e aí você conseguiu o quê? Registrar o valor da amperagem. Destravou, terminei o serviço, eu vou virar a escala no off novamente.